Então, todos os dias, nós vamos fazer às 21 horas, só no domingo que vai ser às 19. Muito bom. Então, Domingo amanhã, às 19. Domingo às 19. Amanhã, 21. Amanhã 21, sábado 21, domingo às 19, presencial 19. aqui em Alphaville. Desbloqueio ao vivo. Desbloqueado o quarto selo, tamo junto. Vai pra cima, Leandro Aguiar. Uma Vamos salva pra de cima. palmas pro Leandro Aguiar. Tamo junto! Love you. Te amo, irmão. Tamo junto. Você é amado também. Te amo, bro. Te amo. Também te amo. Vamos lá, turma. Muito bom, muito bom. Quero começar aqui já fazendo... Esse aqui vai ser o desbloqueio mais rápido de todos. Quem aqui tem dificuldade de gravar vídeo falando pro celular? Levanta a mão aqui. Quem tá aqui também, ó. Da turma aqui, ó. Todo mundo que tá aqui na casa do Storytelling. Tem alguém que tem dificuldade de gravar o vídeo olhando pro celular? Abrir a câmera e produzir conteúdo? Quem tem dificuldade? Levanta a mão aqui. Ó, todo mundo tem dificuldade aqui. Eu já vou começar entregando para vocês uma técnica aqui de 5 minutos. Então, que você vai destravar o conteúdo. Se vocês se comprometerem a fazer isso, vocês nunca mais vão ter esse problema, ok? Essa técnica chama 5, 10, 15. Tá na tela aí para a turma? 5, 10, 15. Gente, estou bem emocionado com os depoimentos que eu estou recebendo de vocês. Eu quero até ler alguns depoimentos aqui. Loucura o que está acontecendo. Ó, eu recebi um depoimento aqui, ó. Meu Deus, da Flávia. A Flávia fez o exercício que eu pedi para fazer ontem. Quem fez o exercício? Mandou aquela pergunta para mais de 5 pessoas. Fala comigo aqui, ó. A Flávia fez o exercício. Meu Deus do céu. Coloca para mim aí. Inclusive, hoje vai acontecer uma coisa. Quem está acompanhando a live desde segunda-feira está percebendo que eu estou com uma tossezinha que está me perseguindo. E, Claudião, vou te falar. A gente procurou açafrão, mel e limão em tudo quanto é canto desse mundo de meu Deus. Mas ô coisa difícil de encontrar quando você está na viagem. Você está no ônibus, indo para lá e para cá, e desce de um lugar e vai para o outro, e chega no hotel, e chega de madrugada. Meu Deus do céu. Ó, todo mundo que fez exercício, fala comigo aqui. Eu vou tomar um chazinho de açafrão, mel e limão ao vivo. Vou tomar um chazinho ao vivo para liberar dessa tosse de uma vez por todas. Olha aqui o pessoal falando, ó, quem fez exercício. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ó, coloca... Vocês estão com esse print aqui, Jonathan? Dá para colocar esse print na tela para a galera? Olha que maravilha o depoimento da Flávia. Leiam comigo aqui, ó. Aguiari, nem terminou a semana e eu já estou te considerando meu mentor. O nível de clareza que esse conteúdo está me trazendo é surreal. Obrigado de coração. Fiquei muito feliz com as respostas. Mandei as perguntas para 5 pessoas. Não esperava tanto carinho e percepção real assim. Gratidão. O que acontece, né, gente? De tempos em tempos, você precisa pegar essas perguntas que eu enviei ontem e enviar para 5 pessoas que te conhecem, para elas relembrarem qual é o teu valor. A nossa natureza, muitas vezes, de tanto sofrimento, de tanto problema financeiro, de tanto desafio emocional que a gente passa, a gente acaba esquecendo do nosso real valor. E aí muitas vezes a gente confunde as coisas. Porque ao mesmo tempo que a gente é um pecador miserável, que necessita da graça de Deus, concorda que se a gente não tivesse valor algum, Deus não usaria a gente como vasos de barro para a glória dele. Então, só do fato de Deus ter escolhido a gente para ser utilizado por Ele, existe valor em nós, existe valor na nossa conduta, existe valor nos nossos valores, nos princípios que a gente carrega. E quando o assunto é princípio, gente, vocês têm que ser simplesmente inegociáveis. Coloca aqui, ó, eu sou inegociável. Escreve aqui na tela, eu sou inegociável. Eu vou relembrar as perguntas aqui, tá bom? Para que vocês não fiquem travados com isso. Mas eu queria só colocar o depoimento da Flávia aqui. Por quê, gente? Porque é importante, quando você envia essas 5 perguntas para as pessoas que te conhecem, elas vão lembrar para você o valor que você tem, o valor que você carrega e, principalmente, o valor que você tem que trazer para a internet de meu Deus. Quando a gente fala em presença digital, significa você ter que se deixar revelar para as pessoas. Só que muitas vezes você não está tomando consciência o que você tem que deixar relevar para as pessoas, se revelar para as pessoas. Tem características em vocês, por exemplo, a Flávia aqui, ó, olha que legal. Feedback 1, falaram que ela era transparente, carismática, sorriso marcante, honesta, altruísta, uma presença leve e de confiança. Feedback 2, simpatia, alegria no que faz, perseverança, comunicação natural, autodidata, sincera, dedicada, inteligente. Feedback 3, resiliente, determinada, batalhadora. O que ela tem que fazer agora, Flávia? Ela tem que olhar para esses valores e falar, como é que eu vou me deixar revelar para essas pessoas?
Como é que eu vou pegar essas características e como é que eu vou ser mais carismática no meu conteúdo para as pessoas saberem que eu sou carismático? Porque senão, o que acontece? Na hora de você gravar vídeo, você fica aparecendo uma porta falando com a câmera e ninguém descobre quem você é. O jogo da internet é um jogo de descoberta. Se você se permitir revelar, independente do que seja. Tanto que você vai ver na internet, tem muitas pessoas que elas falam, eu sou uma pessoa tímida. Quantos de vocês já viram pessoas que são muito bem-sucedidas, que elas falam, eu sou tímido? Flávio Augusto, por exemplo, fala, eu sou tímido. Leandro Ladeira fala, eu sou tímido. Thay Dantas, que está estourada agora, maravilhosa, fala, eu sou tímida. Mas como assim? Só que ela está revelando essa timidez para o público. Isso gera o quê? Conexão e identificação. Você não precisa se esconder das coisas, das características que você tem. Então hoje você vai transformar aquilo que você considerava vergonha em êxito. Escreve aqui, ó. Eu vou transformar vergonha em êxito. Aquilo que eu queria esconder, deixar debaixo da coberta e que ninguém soubesse que eu sou aquilo, você vai revelar isso para sua galera, para sua audiência. Vergonha e êxito. É isso, eu sou inegociável. Deus está procurando pessoas que não negociem princípios e valores para fazer grandes negócios na terra. A partir do momento que você não negocia os seus princípios, os seus valores, você bate o pé firme, sabe o que acontece? Os negócios, as empresas, elas são obrigadas a se curvar diante de você. Elas são obrigadas a ceder porque você falou, eu não vou negociar, eu vou continuar caminhando debaixo dos princípios e valores que eu carrego. Então vamos lá, coloca aí, como destravar seu conteúdo em 5 minutos. Técnica 5, 10, 15. Conhece essa técnica, Claudião? Não? Vai conhecer agora. Conhece, Lucas? 5, 10, 15? Caraca, isso aqui destrava qualquer um, é muito fácil. Tá bom? Conhece, Léo? É muito simples, tá? Ó, durante 5 dias, você vai abrir a sua câmera, simples assim, vai colocar o vídeo, vai olhar para você e você vai começar a gravar 5 minutos de vídeo durante 5 dias. Então você simplesmente vai abrir a câmera e não é para ser perfeito, tá, gente? Coloca aqui, ó, escreve aqui sim. Não sou obrigado a ser perfeito. Vamos colocar uma frase pior para lembrar? Perfeição é coisa de otário. Por quê? Porque toda vez que você quer ser perfeito, na verdade você está criando uma desculpinha esfarrapada, uma história na sua cabeça para você não fazer o que precisa ser feito. Para você não concluir aquilo que você já deveria estar fazendo há muito tempo. E aí você entra num ar de superioridade, mais uma frase para a gente esgotar, acabar com a perfeição. Perfeição é arrogância. Perfeição é soberba. Perfeição é altivez de espírito. Perfeição é destrutivo. Por quê? Porque aí você coloca um ar de superioridade falando, não, eu não vou fazer porque eu vou treinar mais para ficar perfeito. Uma grande de uma historinha que você conta na sua cabeça. É o que eu costumo dizer sempre. Todo dia você tem uma ideia mirabolante para acabar com a sua própria vida. Todo dia você tem uma ideia e uma história na sua cabeça que você acorda de manhã e fala, como é que eu vou fazer para destruir a minha vida? Aí você tem essa ideia. E a perfeição faz parte dessa ideia. Que é, cara, vou ser perfeito. E de ser perfeito em ser perfeito, você acaba não fazendo nada. Vamos lá. Técnica 5, 10, 15. Coloca aí. 5, 10, 15. 5 minutos gravando por dia. Cifu, pega essa aí. Vai acordar de manhã, Cifuzão é o cara que cuida do audiovisual todo aqui, brabo, destruiu tudo aqui na casa de Storytelling no bom sentido, montou uma estrutura absurda aqui pra gente fazer essa transmissão. Então você vai pegar o seu celular e você vai acordar e vai falar, e aí turma, como é que tá? Tudo bem? Gente, acabei de chegar da viagem, foi uma loucura. A gente estava 22 dias viajando, a gente saiu do Brasil quando começou a guerra lá em Israel. E todo mundo falou, cara, cancela essa viagem, não faz essa viagem. Eu falo 5 minutos aqui, ó. Não preocupe em acertar, não preocupe em errar, não preocupe com performance, não preocupe com dicção, não preocupe com nada. Eu só faço. 5 dias, 5 minutos. Depois, 10 dias, 10 minutos de vídeo. E depois, 15 dias, 15 minutos de vídeo. Sem se preocupar com nada. 5 dias, 5 minutos de vídeo falando para a câmera, sem pausar, sem preocupação com perfeição, sem nada. Falando, se você errar, uma dica de ouro aqui, ó, pensa comigo. Você está gravando o vídeo lá, de repente você travou. Aí sabe o que você vai falar? Que travou.
Você pega o problema e transforma ele em solução. Repete comigo assim, o problema é a solução. O problema é a solução. O problema é a solução. Você não precisa esconder. Você está gravando um vídeo e aí você fala, e não sei o que lá, não sei o que lá. Travei, gente. Caramba, travei. Meu Deus, travei. Não sei como continuar esse vídeo. Calma aí, eu vou descobrir. Tal. Aí você pensa em voz alta, daqui a pouco você pega um outro gancho e continua fazendo o vídeo. Eu já sei. Você expõe a sua falha, a sua fraqueza, sem dó. Você vai perceber que as pessoas que crescem muito no digital, elas não têm medo de se mostrarem vulneráveis. Elas não estão preocupadas com isso. E é isso que é o grande diferencial, o grande brilho. Mas você não. Você quer ser perfeitinho. Você quer gravar o vídeo 5 minutos sem nenhum errinho. Todo bonitinho do papai e da mamãe. Não vai conseguir, papai. Precisa de muita hora de voo. 5 minutos fazendo um vídeo olhando para o celular. 5 dias, 5 minutos. 10 dias, vídeo de 10 minutos. E aí os 15 dias, o vídeo de 15 minutos, você vai falar, caramba, mano, 15 minutos parece uma hora, tô falando aqui pra caramba. Mas você só vai executar, você não vai se preocupar se o vídeo tá bom, se o vídeo tá ruim, se o conteúdo tá bom, se o conteúdo tá ruim. Eu mudo de nome se em 30 dias você não ter destravado completamente o bloqueio de produzir conteúdo e gravar com esse bendito desse celular. Pode começar a partir de hoje. Coloca o depoimento aí, ó. Tem um depoimento aqui, ó. Olha aqui, ó, Flávia. Hoje é o dia das Flávias, né? Meu Deus, Flávia no depoimento 1, Flávia no depoimento 2. Cadê as Flávias aqui com a gente ao vivo? Ó, oi pessoal, boa tarde. Vim compartilhar com vocês. Estou no segundo dia do desafio de gravar vídeos para destravar a comunicação e a timidez que a Guiari propôs na aula. Resolvi fazê-los com o diário da minha jornada, porque eu sou meu próprio avatar. Enfim, quero contar que está sendo um libertador, quase uma autoterapia, ao me ouvir e me observar. Quem ainda não começou, comece, porque realmente muda por completo a nossa autopercepção, ou seja, muito além de simplesmente destravar o medo das câmeras. Aí nós vamos para a segunda camada. Qual que é a segunda camada? Se você que tiver coragem de postar. Não estou obrigando isso. Mas se você falar, eu quero é que se dane mesmo. Vou até tirar o tênis aqui agora. Você vai falar assim, ó, eu quero é que se dane mesmo. Que se lasque. Eu vou simplesmente postar esta jossa. Coloca aí, posta essa jossa. Aí você vai lá, todo tremelique, quase parecendo que tá com Alzheimer. Mal de Parkinson, né? Tremendo pra caramba. Aí você vai lá e posta. Aí quando você postar, você posta e sai correndo, mano. Posta e deixa lá. Por quê? Porque a sua natureza vai ser ficar preocupado com o que os outros vão comentar. Não dormir por causa disso. Ficar totalmente tenso. Meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão achar? Agora, se você quiser ir para o nível 2, você fala, Aguiari, eu não vou só gravar esses vídeos 5 minutos, não. 10 minutos, 15 minutos. Eu vou postar eles também. Ixi, com falha e com tudo. Aí você vai ver as coisas mudando ao seu favor. Por quê? Chegou o chazinho aí? Aí, meu Deus do céu, olha aqui, vamos fazer um ritual. Vamos tomar um chazinho de açafrão, mel e limão ao vivo. Quem vai postar essa jossa aí? Eu duvido que vocês vão postar. Vocês não têm coragem. Aí vocês vão ser a melhor turma de todas. Essa é a primeira turma da Ascensão dos Improváveis, né? Esse movimento que a gente está começando aí, o Marçal, ele começa agora, mas ele não para nunca, ele só para com a volta de Jesus. Então, quando a gente pensa que vocês estão falando que vocês vão postar, aí é loucura. Aí é loucura. 5, 10, 15. Chegou o chazinho? Deixa eu pegar aqui. Aí. Meu Deus, gente. Olha bem isso aqui, ó. Chazinho de açafrão, mel e limão ao vivo. Será que é bom? Nu. Quer que eu dou uma dica para você postar? Pensa no seguinte, ninguém paga as suas contas. Ninguém chega no dia de lá e fala, ô, e aí, tá com a continha atrasada? Trouxe aqui, ó, 300 para te ajudar a pagar. Todo mundo que está aqui comigo na casa do Storytelling aqui, alguém já chegou e pagou alguma conta tua? Ninguém, né? Ninguém, né? Minha também não. 43 anos. Se ninguém paga a minha conta, e se o celular é meu, e se o Instagram é meu também, eu posto se eu quiser.
Então você vai lá e posta esse negócio. 5, 10, 15. E já destrava de uma vez por todas. Aí eu vou dar a terceira camada. Essa é a pior de todas. Vocês querem uma pior ainda? Essa é a pior de todas, Lucas. Pega aí. Terceira camada. Você vai gravar 5 dias, 5 minutos, vídeo de 5 minutos, 10 dias, depois vídeo de 10 minutos, 15 dias, vídeo de 15 minutos. E depois você vai postar. Aí essa aqui é a tortura chinesa. Depois que você postar, você vai assistir seus vídeos de 2 a 3 vezes por dia. Aí é tortura, mano. Aí você vai começar a assistir assim, ó. Vai falar, nossa, que voz bosta que eu tenho. A minha voz é uma porcaria. Nossa, eu tô meio corcunda, credo. Você vai começar a se odiar, mas o foco é esse. O objetivo é esse mesmo. É você começar a olhar e falar, meu Deus do céu, isso aqui tá muito ruim. Mas você se comprometeu. Agora, mesmo achando ruim, achando que sei o que lá, você vai ter que postar no dia seguinte. E no dia seguinte, o que você faz? Mais um pouquinho de tortura. Vê mais 2, 3 vezes. Mas ao invés de você ficar sofrendo, se lamentando, dê risada de si mesmo. Entendeu? Você pega o seu vídeo, mostra para outra pessoa, e antes que ela faça o bullying em você, você já faz o auto-bullying. Você já faz o auto-bullying, não dá nem tempo do cara te zoar. Eu cresci em Itaquera, estudei em escola pública. Cara, eu era o único alemãozinho lá, cabelinho fininho, não sei o que lá. Meu, eu já fazia o auto-bullying logo que eu começava numa sala nova lá. Para não dar tempo dos caras me zoarem. Antes dele me zoar, eu já me zoei. Vocês estão ligados que funciona isso, né? O auto-bullying, né? Não dá tempo do cara zoar o cara. Pô, velho, não dá nem tempo de zoar ele. Quando ele vai zoar ele, ele já se zoou. Por quê, gente? Porque se você fizer isso, você vai romper uma parada que é uma camada invisível que impede vocês de estarem na internet colocando a boca no trombone. É o que eu sempre digo, enquanto os maus estão cheios de certeza, as pessoas boas estão cheias de dúvida e medo. Enquanto os maus estão tudo com peito de pombo, fazendo e acontecendo, com coragem, abrindo... gente que não tem mensagem nenhuma. Gente que não conhece o evangelho. Gente que não conhece a verdade. Gente que não tem propósito. Abre o celular, cheio de coragem, pá! E mete a cara lá. E você, cheio de verdade, fica quieto. Foi uma loucura nesse tempo, dessa viagem toda. Vamos ver se o chazinho funciona. Nessa viagem toda foi muito louco, por quê? Porque a gente fez todo o rolê que Paulo fez. E a primeira coisa que você pensa é que quando a gente estava fazendo um rolê de busão, é que o cara fez a pé o rolê. É a primeira coisa que você pensa. Fala, mano, não é possível que esse cara andou tudo isso, velho. É muito longe, mano. Naquele lugar, eu achava, você vê da Bíblia, né? A gente estuda a Bíblia e assiste ver o mapa. A Paulo estava aqui e foi para cá, né? Esse foi daqui, foi para lá, era um dia de busão. A pé dava uns 30 dias cabelando num sol de 40 e tralalá. Loucura, mano. E o cara atravessando o mar, por isso que ele foi 40 vezes, ele foi naufragiado. 40 vezes? Alguém aqui entende mais de Bíblia que eu? Foi 40 vezes, né? Ou 4 vezes. Meu Deus do céu! E o cara fazendo tudo isso por quê? Porque ele tinha uma mensagem que ele queria levar, ele estava disposto a pagar o preço que fosse. Quando você entra na Turquia e vê as 7 igrejas do Apocalipse na Turquia, que na época era uma parte era a Ásia Menor, que era do Império Romano, um lugar tomado pelo Império Romano, quando você chega lá, 3 vezes, ele naufragou 3 vezes. Por que naufragou? Porque para sair do lugar, para ir para outro lugar, tipo da Grécia para a Turquia, só barco? E aí o que acontece? Quando você chega naquele lugar da Turquia, onde ele plantou as igrejas lá, não tinha nem sentido ele ir para lá plantar a igreja. Porque ele foi sozinho, sem ninguém para ajudar ele, e chegou num povo que não fazia ideia de quem era Jesus, porque estava muito longe, e ele falou, é aqui, vou começar a abrir igreja aqui. Aí você fala, 7 igrejas, deve ser uma do lado da outra. Não, o pessoal geralmente demora 4 dias para fazer. A gente que é maluco fez em 22 horas e deixou o motorista louco, querendo mandar a gente embora, desesperado.
Ele falou, cara, não tem como, a gente não vai chegar. Você vai chegar, acredita? Qual que é o grande lance, gente? Pega isso. Escreve assim, eu tenho uma mensagem. E se você tem uma mensagem, a mensagem sempre é maior do que o mensageiro. E se você não está colocando essa mensagem no mundo, sabe o que acontece? Tem uma mensagem que é maior do que você morando dentro de você. Talvez seja por isso que você anda tão angustiado, com tanta coisa sufocando você. Talvez seja por isso que você está tão ansioso. Porque se você tem uma mensagem que é maior que você, dentro de você, você não está colocando para fora, o que resta? Resta só desespero. Toda pessoa que não coloca para fora a mensagem que está dentro, ela simplesmente adoece. Você simplesmente adoece. Porque você não está colocando a mensagem que está dentro de você para fora. E como a mensagem é maior que você, ela está te espremendo. Faz sentido? Aí você começa a fazer o download da mensagem, colocar para fora, você vai sentindo o quê? Alívio. Você começa a se expressar, você vai sentindo alívio. Sabia que a maioria dos problemas que a gente tem, psicossomáticos ou problemas emocionais, está ligado diretamente ao fato de você não conseguir se expressar? Uma das principais características do ser humano que ele precisa para se sentir vivo e satisfeito é ser ouvido na essência. Sabia disso? Se você não for ouvido na essência, você não tem o sentimento de completude. Ainda que você tenha muito dinheiro, muito recurso, muitas coisas. Se você não se sente ouvido, você pode ter tudo e você se sente infeliz. Por isso que você vai ver um monte de gente que tem muito recurso, muita grana, mas o casamento não está bom. Por quê? Ambos não se escutam na essência. Então, porque não se sente ouvidos, o que acontece? Falta de ar, angústia, ansiedade, depressão. Então, quando você entende que você precisa ser ouvido na essência e que você carrega uma mensagem, não faz sentido não usar esse trequinho que é de graça para você. Use nem que seja para ser como terapia. Tá entendendo o que eu estou falando? Vocês estão pegando o que eu estou falando aqui? Nem que seja como terapia. Meu Deus, eu tenho uma mensagem que é maior que eu tenho que colocar para fora, senão ela vai me sufocar. Meu Deus, eu tenho uma necessidade que é ser ouvido na essência. Se eu não me sentir ouvido, eu nunca vou me sentir completo. Então eu vou executar isso. E eu quero ser ouvido na essência, e ainda que ninguém me escute, mas eu estou colocando para fora e estou fazendo a minha parte. Imagina se naquela época o apóstolo Paulo estivesse pensando assim, ó, não, eu só vou fazer o rolê se for para fazer o livro best-seller mais vendido do mundo, senão eu nem me movo. Ele nem fazia ideia. Isso que é o mais lindo do evangelho. A gente foi na prisão do apóstolo Paulo, lá na Cesareia Marítima. E quando eu pisei dentro daquela prisão da Cesareia Marítima, estava lá dentro. Pisei naquele lugar que ele teve, eu falei, mano, imagina, pensa essa cena comigo. A galera que estava em volta, os guardas, e o apóstolo Paulo falava assim, será que você pode conseguir uma canetinha e uma folhinha para mim? Preciso escrever umas cartas. Imagina os guardas. Pobre mortal, né? Vou dar uma cartinha para ele aí, para ele distrair, passar o tempo, né? Inofensivo. Esse cara tá preso. O que esse cara pode fazer com um papelzinho e uma caneta? Não é uma grande ameaça, né? Arruma um papelzinho e a caneta para esse Paulo aqui, por favor. Ele tá precisando passar o tempo, tá muito tempo preso aqui, já tem 2 anos. Então arruma um papelzinho aqui que ele precisa mandar umas cartinhas. Inofensiva, manda para ele aqui. Mal sabiam que aquilo que ele estava escrevendo na prisão mudaria a história da humanidade para sempre. Mal sabia, tanto Paulo como todos aqueles que estavam ao redor dele, que aquelas cartinhas que ele estava escrevendo mudaria a história de toda uma humanidade para sempre. Mal sabia que aqueles escritos se tornariam o livro mais vendido de todos os tempos. Mal sabia todos do que estava acontecendo. Por quê? Você nunca faz ideia daquilo que Deus está fazendo. Você nunca tem noção do que Deus está fazendo com o que parece pouco, com o que parece relevante aos olhos do homem, com o que parece inofensivo aos olhos do homem. Por quê? Porque a forma de Deus agir não é a nossa forma de agir. Ele transcende espaço e tempo. Então, quando você não entende isso, você quer que Deus haja no seu espaço e no seu tempo.
E quando você faz isso, o que acontece? Você fere todo o princípio. Por quê? Faça aquilo que está na tua mão. Faça aquilo que você pode fazer hoje. Agora, vamos concordar que todos nós aqui hoje, nós podemos pegar o celular e escrever uma carta e mandar uma mensagem? Nunca foi tão fácil. Só que quando fica mais fácil, parece que a gente fica mais preguiçoso. Escreve aí, ó, chega de preguiças. Chega de preguiça. Chega de preguiça, não dá mais para ficar preguiçoso. Vamos relembrar a aula de ontem aqui. Vamos relembrar a aula de ontem. Chega de preguiça, gente, não faz sentido. Ainda que você pense assim, não, mas cara, eu estou fazendo aqui o meu stories, o meu conteúdo, tem só 50 pessoas vendo. Tem só 100 pessoas vendo. Cara, 100 pessoas é um auditório. É igual agora, tem 5.753 pessoas. Se a gente estivesse num lugar com 5.753 pessoas, é gente pra caramba. É muita gente. Por que você precisa alterar a sua percepção? Porque quando você entende que Deus não depende dos homens para fazer o que precisa ser feito, você entende que aquilo que parece pouco, 5 pães ou 2 peixinhos, aquilo que parece ordinário no seu dia, por exemplo, agora você vai gravar 30 vídeos, você se comprometeu comigo. Na sua cabeça, vou fazer esses 30 vídeos aí e acabou. Você quer valer quanto? Que algum desses 30 vídeos, do nada, você vai compartilhar uma mensagem que está no seu coração. E você vai falar, e você vai postar, e vai ter uma pessoa que vai vir, vai te agradecer, vai falar, mano, muito obrigado, eu estava precisando disso hoje. E aí você vai falar, caramba, aquilo que eu fiz de uma forma tão ordinária, impactou uma vida do outro lado de uma forma tão extraordinária. Porque na minha cabeça eu não consigo achar normal isso. Por exemplo, ontem eu dei uma técnica, vamos colocar a técnica aqui para relembrar a galera. Coloca 5 perguntas aqui, rapidinho. Coloca 5 perguntas. Eu dei uma técnica ontem, pode passar, tá lá embaixo. Não, para cima, desce, 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 desce. Aí, força e personalidade. Isso, aí. Ontem eu passei 5 perguntas. Tudo bem que demorou 10 anos para a gente formatar essas 5 perguntas. Porque pergunta não é uma coisa que é uma arte de fazer perguntas. Mas para chegar nessas 5 perguntas. E aí eu mandei essas 5 perguntas ontem. E aí o que aconteceu aqui, ó? Quando eu mandei ontem. Falei, ó, envia essa pergunta para 3 pessoas que você conhece, 5, até mais, quantas você quiser. Primeira pergunta, quais características meus amigos mais admiram em mim? Segunda pergunta, o que eu faço naturalmente sem esforço? Terceira pergunta, o que me torna único em ambientes de trabalho ou sociais? Quarta pergunta, o que sempre dizem ser minha marca registrada? Quinta pergunta, se eu pudesse definir minha personalidade em 3 palavras, quais seriam? E aí o que aconteceu? 5 perguntinhas. E hoje eu amanheci com a minha caixa, meu direct do Instagram, forrado de pessoas falando, muito obrigado por isso. Porque eu tinha esquecido de quem eu era. Cara, tem muito depoimento bonito, até tirei vários prints aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Tem outro que ela não se conteve, ela me mandou trocentos prints aqui, ó. Cadê ela? Deixa eu lembrar aqui, ó. Pegar o nome. Aqui, ó. Essa aqui foi Sandra, não é Flávia. Pensei que era Flávia de novo. Sandra Benê. Você tá aí, Sandra? Você tá aí, Sandra? Cadê você? Olha, Sandra. Cadê você, Sandra? Aqui, ó. Aí as pessoas responderam. Quais características meus amigos mais admiram em mim? Resiliência e fé. O que eu faço naturalmente? Amar o seu trabalho, fazer as coisas com amor. Sua capacidade de